Olá, alunos do nono ano, aqui é a professora Valéria. A gente está trabalhando aqui no conteúdo de ciências, a matéria, átomos e modelos atômicos. A parte de matéria, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre as principais propriedades que a matéria apresenta, e eu tenho duas coisas que a gente precisa trabalhar inicialmente para a gente entender esses conteúdos que vocês vão trabalhar agora, que são átomos e modelos atômicos. Lembrem que a matéria, ela sempre vai ocupar lugar no espaço e também vai ter massa. Então lembrem disso. Essas propriedades que a gente está trabalhando a respeito da matéria, que foram coisas que eu pedi para vocês pesquisarem, elas estão relacionadas com os átomos. Por que estão relacionadas com os átomos? Porque a matéria, ela vai ser formada por átomos. Então a gente pode dizer que os átomos são as estruturas básicas de formação da matéria. Pensem os átomos como se eles fossem peças de um quebra-cabeça que você precisa encaixar para formar um todo. Então, esses átomos são as pequenas partículas que a gente tem que formam a matéria. Hoje, com os estudos que a gente tem, a gente consegue saber que o átomo ele é formado por diversas partículas cada vez menores. Inicialmente, o conceito original de átomo, a palavra átomo, quer dizer indivisível. Apesar de a gente dividir hoje o átomo, atualmente a gente divide o átomo, a gente sabe que ele vai ser formado por partículas menores. Mas para a gente conhecer a estrutura da matéria, a gente precisa conhecer a estrutura do átomo. Então, vamos entender como foi que eles chegaram nas atuais formas dos átomos que a gente tem hoje. E como é que a gente vai saber disso? A gente vai fazer isso através dos modelos atômicos. Vamos entender primeiro o que é o modelo. O modelo é uma representação. Ele não quer dizer que vai ser uma cópia fiel daquilo da realidade, mas ele te ajuda a entender, a compreender a forma que aquela estrutura tem. Então, nesse caso, o modelo atômico ele vai ajudar você a entender a forma que um determinado átomo vai ter e por que ele se comporta daquela maneira. Levando isso em consideração, várias pessoas tentaram criar modelos de átomos. Então, a gente está indo de um modelo bem simples e apresentando modelos que mais se assemelham à estrutura do átomo hoje. Não quer dizer que a estrutura que a gente tem do átomo hoje é uma estrutura final, é uma estrutura que finda ali. Na verdade, à medida que vai se descobrindo novas tecnologias e novos equipamentos, a gente acaba levando em consideração isso e acaba descobrindo outras partículas que compõem o átomo. Então, uma das primeiras explicações, um dos primeiros modelos que foram apresentados, foi o modelo de Dalton. É um modelo extremamente antigo e foi ele que nomeou a partícula formadora da matéria como átomo. Então, o nome veio dele. Para Dalton, o que era um átomo? O átomo era uma esfera e essa esfera ela era maciça e indivisível. Então, a matéria seria formada por essa esfera e que ela não poderia ser dividida. Por isso que ele nomeou átomo. Lembra que eu falei para vocês que átomo quer dizer indivisível? Então, vem exatamente disso. Então, Dalton veio com esse primeiro modelo. Lembra que a gente tem um histórico de melhoria nas tecnologias. Então, quanto mais tecnologia a gente tem, melhor fica a obtenção de informações. Então, as pessoas começaram a realmente investigar para saber se esse modelo atômico de Dalton era real. E o que eles começaram a descobrir? A gente tem um segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Esse cientista químico aqui, ele viu que, na verdade, aquela esfera indivisível que Dalton imaginou, na verdade não era indivisível. Ela era formada por partículas menores. Para ele, o átomo ele era uma esfera com carga positiva, e a partir daí, dentro dessa esfera com massa com carga positiva, a gente teria elétrons que estariam mergulhados nela. E esses elétrons teriam carga negativa. Essa característica das cargas positivas e cargas negativas, ela começou a se estabelecer a partir daí. Os elétrons, a partir de então, passaram a ser as partículas com carga negativa. As cargas positivas, elas ainda não tinham um nome. Elas começaram a ser nomeadas a partir do terceiro modelo, que é o modelo atômico do Rutherford. Tem alguns livros, não é o caso de vocês, tem alguns livros que juntam o modelo do Rutherford com o modelo de Bohr, que é o que eu vou trabalhar daqui a pouco com vocês. O modelo atômico do Rutherford, ele já apresenta uma estrutura em que ele identificou um núcleo
E nesse núcleo, ele teria todas as partículas que têm massa. Aí vocês vão perguntar, a eletrosfera não tem massa? Tem, só que os elétrons têm uma massa tão pequena que ela pode ser considerada insignificante relacionada com os prótons e os nêutrons. Então, o que o Rutherford conseguiu, por meio de experiências, chegar à conclusão? Ele concluiu que no átomo existia um núcleo com massa, esse átomo seria formado por prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente teria a eletrosfera, que seria composta por elétrons que têm carga negativa. Esses prótons, eles apresentam carga positiva. Lembra que eu falei para vocês bem aqui no modelo atômico de Thomson que existia uma esfera com carga positiva e que ela não tinha sido nomeada? Então, o modelo atômico de Rutherford nomeou essas cargas positivas. Ele chamou essas cargas positivas de prótons. Então, os elétrons formam a eletrosfera, os prótons e os nêutrons vão formar um núcleo, sendo que os prótons têm carga positiva. E os nêutrons? Se eu tenho um elemento com carga positiva e um elemento com carga negativa, que são os elétrons, os nêutrons, eles vão ter carga neutra. Observem aí a palavra neutro, para vocês entenderem. Neutro, neutro. Por que a gente vai chamar os nêutrons como elementos de carga neutra, nula? Porque eles vão ser a associação entre um próton e um elétron. Então, como a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, quando elas se juntam, elas se anulam. E uma vez que elas se anulam, vão formar um elemento, uma partícula, que não tem carga, tá? Ela tem massa, mas não tem carga. A gente vai ver também outros dois modelos atômicos, que são os modelos atômicos de Bohr, e também o modelo atômico que a gente tem atual. O modelo atômico atual não tem um nome, como a gente observou nos outros modelos atômicos. E quais são as características dele? Eles basicamente levam em consideração o que outros cientistas já descobriram. Então, se vocês perguntarem, qual o modelo atômico mais importante? Não existe um modelo atômico mais importante, porque a gente parte da ideia de que um modelo atômico, ele foi trabalhado em cima da ideia de uma outra pessoa. Então, vocês viram que Dalton veio com a primeira ideia, mas os outros só conseguiram trabalhar nesse modelo atômico com base no que Dalton já tinha especificado ali. Então, a gente vai ter o modelo atômico de Bohr. O que Bohr apresenta como modelo atômico? Bohr, ele vai apresentar uma versão melhorada do modelo atômico de Rutherford, que seria o quê? Ele diz que os átomos, eles vão ter a estrutura de núcleo, que é próton e nêutron, e eles vão ter a eletrosfera. A ideia dessa eletrosfera é que os átomos não vão estar parados naquela posição, então eles se movimentam. Então, existe uma possibilidade desses átomos, desses elétrons no caso, eles mudarem de posição. E como é que eles mudam de posição? Eles vão mudar de posição à medida que eles ganham ou perdem energia. Os átomos, eles costumam se organizar da seguinte forma: os elétrons, eles tendem a ficar o mais próximo do núcleo possível. À medida que eles recebem energia, eles dão saltos. E nesses saltos, eles passam de uma camada para outra. Uma coisa que o Rutherford fez foi trabalhar com camadas eletrônicas. O que seriam essas camadas eletrônicas? Seriam a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Basicamente é isso. Então, a gente vai ter o Bohr, ele pegou aquele modelo atômico do Rutherford e criou as camadas eletrônicas. Então, tem uma distribuição, vamos dizer assim, organizada dos elétrons. E uma vez que a gente tem essa distribuição organizada dos elétrons, eles podem absorver ou eles podem perder energia. E aí entra em questão o modelo atual. No nosso modelo atual, o que vai acontecer? No modelo atual, os elétrons, eles vão estar
recebendo energia, e esses elétrons eles vão estar dando saltos quânticos. Então, eles dão saltos de energia. Aquilo que o Bohr tinha apresentado como camadas eletrônicas, ele fez, no modelo atual, eles transformaram isso em níveis quânticos. E esses níveis quânticos, eles vão fazer com que os elétrons, eles possam mudar de camada quando eles recebam energia, e quando eles perdem essa energia, eles vão emitir luz. Sabe quando a gente tem aquela tinta fluorescente? Quando a gente apaga a luz, a gente ainda consegue ver um pouco do brilho? Então, ela absorve luz do ambiente, e quando você retira essa luz, ela reemite essa luz na forma de brilho. Então, vocês percebam que houve uma evolução ao longo dos estudos dos modelos atômicos, e que isso foi muito importante para que a gente chegasse no nível, tanto na física quanto na química, do que a gente conhece hoje. A gente não conseguiria fazer os avanços que a gente tem hoje sem conhecer a estrutura atômica da maneira como a gente conhece. E lembrando sempre que, se a gente chegou no modelo atômico atual que a gente tem hoje, a gente precisou se basear em modelos atômicos nem tão corretos, mas que tinham informações que foram extremamente relevantes para que esses avanços pudessem ser significativos hoje. Então é isso, eu agradeço a oportunidade e até a próxima.